Fala jovens, tudo bem? Everton Ramos aqui para mais uma aula de especialista em Excel. Na aula de hoje eu quero ensinar vocês a conectar dados através do Excel. Por exemplo, você tem uma tabela num site ou, sei lá, um arquivo TXT, um arquivo CSV e gostaria de conectar ele na sua base de dados? Vamos aprender como é que a gente faz? Beleza, então, jovens, vamos lá conectar nossos dados. Primeiro, antes de eu fazer tudo isso, por que a gente conecta os dados no Excel? Porque ao invés de a gente ficar fazendo, por exemplo, um PROC-V entre uma planilha e outra guardada em outra pasta, em outra rede, você traz os dados para um arquivo só, além de ficar mais rápido, ele fica mais confiável. Porque sempre que você trabalha com links, sabe, uma planilha, quando você fecha a outra, pode dar o risco de dar aquele href, ou pode parar de funcionar, ou os dados às vezes não estão atualizados corretamente, né? Agora, quando você conecta os dados, a partir do momento que você clica aqui em atualizar tudo, ele já vai lá e busca a versão sempre mais atualizada possível e atualiza o seu modelo de dados. Então é sempre recomendável conectar os dados ao invés de linkar os dados. Certo? Então, quais são os dados possíveis de conectar aqui no Excel? A gente consegue trazer tantos arquivos de texto, arquivo de outra planilha, por exemplo, a gente tem abas de outras planilhas, a gente quer conectar e trazer para o nosso modelo aqui, a gente consegue usar. A gente consegue baixar tabelas da internet, entre outros arquivos, né? Para a gente conectar os dados, a gente tem que vir aqui, ó, na abinha Dados, e aqui no cantinho a gente tem uma opção aqui, ó, Obter dados. Vou dar um zoom aqui para vocês. Esse botãozinho aqui. O que é esse botão? Esse botão é o Power Query do Excel. A gente já usou ele lá no Power BI porque o Power BI veio do Excel, né? Então essa opção também está disponível lá no Power BI. E é a mesma cara, a mesma telinha, as mesmas funcionalidades, né? Com ele a gente consegue formatar um dado, arrumar uma coluna, por exemplo, transformar ela em texto, transformar ela em número, eliminar linhas, adicionar linhas, fazer fórmulas. E toda vez que a gente atualizar esses dados, toda vez ele vai seguir o mesmo roteirinho. Por exemplo, pega o dado, atualiza um valor, altera uma coluna, sobe outro dado, faz uma fórmula, faz um C, verifica alguma coisa. Exatamente igual no Power BI, a gente também consegue fazer aqui no Excel. E isso é muito legal porque revolucionou o jeito de conectar os dados no Excel. Ah, lembrando, essa funcionalidade do Power Query, Power Pivot, só está disponível a partir da versão 2016 no Excel. Na versão 2013 você consegue baixar um download separado e na versão 2010 também a gente tem um suplemento que é possível baixar lá no site. Mas se você tem a versão 2016, então ela já vem direto no seu Excel, certo? Então primeiro a gente vem aqui, por exemplo, eu quero conectar agora um arquivo de texto, né? Então eu posso clicar nele aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês todos os arquivos disponíveis que tem aqui, né? Eu baixei um monte de arquivo diferente para vocês aqui. Eu peguei um arquivo do Excel normal, ó, XLSX, eu baixei um XML da internet, eu fiz um banco de dados em Access para vocês verem que também é possível conectar esses dados no Access, né? A gente consegue também baixar da internet. Eu tenho uma tabela periódica que eu baixei também em planilha aqui, um arquivo JSON, né? Um arquivo TXT e um arquivo CSV para a gente conectar. Primeiro vamos ver aqui o arquivo TXT para ver como é que ele está por dentro, né? Vou dar dois cliques, ele vai mostrar. Então esse é um relatório normal que muitas empresas utilizam, né? Tem muitos ERPs que é o sistema oficial da empresa, ele gera o arquivo em TXT como reporte. Isso é muito ruim. Se você precisar analisar, é ok, é tranquilo de analisar. Mas, por exemplo, se você precisar importar esse arquivo no Excel, então você tem que fazer esse procedimento do Power Query para importar, né? Perfeito. Então eu vou fechar esse arquivo aqui e vamos importar ele lá no Excel. A gente pode vir aqui em obter dados, né, e selecionar do arquivo e do TXT aqui, né, ou do CSV, que também é um TXT, um formato de texto, né? Ou a gente pode vir aqui direto no botãozinho aqui, ó, de TXT CSV. Ele já tem um atalho para cá. Então, a partir do momento que eu clicar nele, ele vai me trazer uma telinha, né, de uma janela de diálogo, né? E eu posso escolher o arquivo TXT que eu quero importar, que está aqui, ó, dentro do meu caminho desktop, aula de conexão de dados, e eu vou importar esse arquivo aqui. Dois cliques, né, para abrir. Perfeito. Então já apareceu para mim aqui, ó. Então ele não entendeu nada, ele não entendeu nenhuma coluna, nenhum tipo de dados aqui. Ele simplesmente juntou tudo numa coluna só e trouxe para a gente a importação. Então, em vez de vir direto e carregar esses dados do nosso modelo, a gente primeiro tem que transformar isso aqui em um valor, em uma tabela, né? Então eu venho aqui e clico em transformar dados. Então, maravilha. Para quem já fez o curso de Power BI, né, já vai ver, já vai reconhecer essa telinha aqui. É exatamente a mesma tela do Power BI. Então, o que a gente pode fazer?
Então a gente precisa pegar esse dado que importou aqui e arrumar ele, né? Porque a gente está vendo aqui que a gente tem os asteriscos, tem a data aqui que talvez não seja importante, pelo menos não agora. E a gente precisa tirar também esses outros asteriscos do meio aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer é clicar nos dados, né? E vir aqui em transformar e apertar aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Quando a gente clicar nele, ele vai subir um nível aqui dos nossos dados, né? Só que ainda não é isso que eu quero. Vamos fazer mais uma vez. E mais uma vez. Ainda não é o que eu quero, mas aqui eu já consigo aproveitar os dados que tem aqui dentro. Como eu sei que esse TXT foi separado por tabs, a pessoa digitou a informação ou o sistema digitou a informação e apertou um tab para passar para o lado aqui, eu consigo quebrar esses dados tab por tab, né? Como é que faz isso? Eu posso apertar o botão direito aqui em cima e vir aqui, ó, dividir coluna. Então, toda vez que eu tenho uma coluna com uma célula ou uma coluna com dados que eu posso quebrar ela, eu posso usar esse botão aqui de dividir coluna. Então, eu vou usar um delimitador, né, para separar, e vou separar por tabulação. Aquilo que eu já comentei, que ele foi separado por tab, então quando eu apertar OK, olha o que aconteceu com nossos dados. Ele quebrou em várias colunas. Aqui eu posso apertar de novo, usar a primeira linha como cabeçalho, porque agora eu tenho a descrição de cada cabeçalho. Certo? E esse de baixo aqui eu posso tirar filtrando, né? Se eu vier aqui e tirar esse asterisco aqui, ele filtrou os dados e removeu aquele dado que a gente não precisava. Eu posso ajustar as colunas aqui, mas não vai fazer muita diferença, porque o interessante aqui é ver o roteiro que ele criou aqui do lado. Ó. Então ele pegou a fonte de dados, promoveu os cabeçalhos. Esse alterar tipo eu não preciso ficar alterando, então eu posso excluir. Porque ele começa a criar, sugerir tipos de dados para os seus dados, só que nesse caso a gente não precisa ainda, a gente não tem os dados definitivos. Ó. Então eu posso ir tirando essas etapas intermediárias aqui. Certo? Então ficou só uma, que é a última, né? Que converteu certinho para mim. Esse tipo de dado como texto, a descrição como texto, o valor como inteiro, pode ser que esteja errado, mas nesse caso só tem inteiro aqui. Eu posso alterar digitando aqui, colocando um número decimal, por exemplo. Inserir, né? E o vendedor como texto. Né? Ele pede para substituir o atual porque ele já sugeriu um formato antes, então eu posso substituir esse formato aqui. Até dá para ver aqui, ó, no M, na linguagem M, o que ele fez aqui, ó. Ele pegou o valor e sugeriu um inteiro 64 bits. Então eu vou substituir para decimal. Ele vai mudar aqui dentro. Maravilha, já mudou para número aqui. E está pronta a nossa tabela. Né? Ele vai vir e filtrar aqui também. E quando eu apertar nessa tela para pegar, olha o que vai acontecer. Ele vai lá e vai criar uma conexão com esses dados. Então aqui ó, quando eu apertar em dados e consultas e conexões, ele já criou uma conexão com esse TXT. Toda vez que eu clicar em atualizar aqui nele, ou em atualizar tudo, ele vai lá nesse TXT e vai baixar esses dados. Vamos forçar na mão mais um dado aqui nesse TXT? Então vou vir aqui no TXT, vou dar uns 2 enters aqui e vamos digitar mais informações. Por exemplo, sei lá, 353535. Não posso separar por espaço, porque eu fiz o delimitador por tabs, então eu tenho que dar um tab. Vou colocar aqui, flauta. Vamos pôr, sei lá, R$50. Vendedor teste. Quando eu salvar, por enquanto não vai acontecer nada, não tem que fechar, voltar para o Excel e apertar atualizar tudo. Ó, maravilha, ele já foi lá nos nossos dados e trouxe o valor mais atualizado possível, que é o valor da flauta aqui. Certo? Então, para isso que serve a conexão de dados. Para a gente ter sempre o dado mais atualizado e trabalhar com essas tabelas dentro do nosso Excel. Só que aqui não necessariamente eu precisava ter criado uma tabela. Eu poderia ter vindo aqui, o botão direito aqui em cima dessa conexão e carregar para. Eu posso escolher tanto gerar, em vez de gerar uma tabela, já gerar direto uma tabela dinâmica com esses dados. Então ele vai usar esse TXT com um fundo ou uma fonte de dados para essa tabela dinâmica. Eu posso fazer um gráfico dinâmico, ou eu posso deixar apenas aqui como conexão. Por quê? Porque eu posso usar essa conexão em outras tabelas. Por exemplo, eu tenho 3, 4 conexões, eu posso juntar essas conexões, eu posso fazer relacionamento entre essas tabelas, que a gente vai ver lá quando a gente chegar em Power Pivot nas próximas aulas. Beleza? Então, por enquanto, eu vou deixar como tabela mesmo, e vamos conectar mais tipos de dado. Agora, vamos conectar o CSV. Então, voltando aqui na pasta, ó, o arquivinho CSV. O que é isso? É um arquivo muito usado na web, né, para separar textos através de vírgulas.
Então a gente tem várias colunas e uma vírgula para separar elas. Por isso que é CSV. É Comma Separated Values. Valores separados por vírgula. Então quando a gente abre ele aqui, ó, 2 cliques normal, ele vai mostrar para mim o que é um CSV. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que é um dado meio estranho, um monte de coisa grudada uma coisa na outra, né? Então como é que a gente faz para arrumar isso? Em vez de eu abrir direto, eu vou fechar. E a gente pode vir aqui de novo aqui, ó, em dados e conexões aqui, né? Obter e transformar dados. Então eu vou aqui em texto CSV. Vamos importar agora esse valor que é o vendas de videogames, né? 2 cliques, ele vai carregar esse dado aqui para nosso modelo de dados. Conectando. Maravilha, já trouxe aqui nossa telinha do Power Query, né? Nesse caso eu quero de novo transformar dados. É muito difícil quando você carrega direto. É mais usado o transformar, né? Já abriu aqui nosso Power Query. E a gente pode de novo formatar como a gente quiser, alterar os valores. Só que aqui, ó. Então o que ele fez? Ele já achou toda a diferença para a gente, já entendeu que esse arquivo é um CSV e já montou todas as colunas para a gente separadinho. Lembra que estava tudo usado dentro de uma coluna só, toda grudada? Agora não, agora ele já separou certinho por vírgulas e o dado está bem certinho. Maravilha? Eu posso só simplesmente fechar e carregar e ele vai gerar uma tabela para esses dados. Obtendo dados, já gerou. Então, nesse caso aqui, vamos, em vez de gerar a tabela, vamos mudar esse carregar para aqui. Apertando direito, carregar para. Não quero usar uma tabela, eu quero carregar ela numa tabela dinâmica. Eu tenho que colocar uma nova planilha, né? E apertar OK. Ele está conectado numa pasta, quando apertar OK ele vai remover ela. E automaticamente ele não está mais nessa pasta 2 aqui. Já sumiu, está tudo em branco. Ele está apenas na 3 e não está aparecendo mais a tabela. Ele está apenas uma tabela dinâmica. Isso, além de economizar dados, eu consigo quebrar a barreira de 1 milhão de linhas do Excel. Por exemplo, eu posso ter um arquivo com 3 bilhões de linhas. Por quê? Porque ele não está mais usando, porque agora ele não está usando mais o motor de cálculo do Excel. Ele está usando o motor de cálculo do Power Query. E ele já é mais otimizado para bilhões de linhas. Então, a gente pode carregar esses dados e gerar tabelas através deles. Recomendável tabela dinâmica ou usar o modelo do Power Pivot de relacionamento entre esses dados e já extrair para a gente só o que a gente quer de informação. Certo? Então ele gerou uma tabela dinâmica, eu posso fazer análise, né? Por exemplo, eu quero ver, sei lá, a maior venda de plataformas aqui. Então todos os videogames, né? Qual que vendeu mais? Vamos por Global Sales. Vamos ordenar. Perfeito. A gente pode ver que o PlayStation 2 é o que mais vendeu no mundo jogos, seguido pelo 360 e o PS3. Maravilha? Então vamos conectar mais um tipo de dado. Vamos agora vamos ver aqui, no Access. Então, o Access, esse meu modelo do Access tem uma tabelinha de cadastro de item. Lá dentro eu quero pegar e trazer essa tabela para o Excel. Como é que a gente faz? A gente vem aqui de novo em dados, obter dados, e eu venho aqui ó, do banco de dados. Tem o SQL Server, posso conectar se você na sua empresa tiver um SQL Server que tem os dados lá dentro, a gente consegue conectar ele através de consultas SQL, análise de services, entre outros. Né? Se tiver SAP também na sua empresa, você consegue conectar através desse conector. Mas nesse caso, como exemplo, vamos usar o Access. Né? Então aqui ele me pergunta qual que eu quero conectar. Nesse caso já tem o Access aqui, eu posso dar 2 cliques nele. E ele vai mostrar todas as tabelas que eu tenho no Access. Nesse caso eu só tenho uma, né? Então ele vai mostrar só uma. Então aqui é o meu banco de dados, né? E essa aqui é a tabela que eu tenho. Quando eu clicar nela, ele vai mostrar os dados e eu posso vir e carregar. Então, maravilha, o que ele fez? Ele criou um relacionamento entre o Access. Então, o meu Excel não está usando só o Excel mais, agora ele está relacionado com o Access. Então, qualquer alteração que tiver nesse Access e eu apertar atualizar, ele vai trazer os dados de lá para cá. Então, é melhor você trabalha no Access, que tem bilhões de linhas lá de limite, conecta nele e faz análise no Excel. Então, você junta o melhor dos mundos. Banco de dados com análise separada. Também dá para fazer no Power BI e mais para frente eu vou falar para vocês em outras aulas, né? Então, certinho, tenho já minha tabelinha aqui. Então, eu vou voltar. Vamos fazer nosso Excel agora conectar com a web, né? Eu venho aqui, ó. Eu deixei um site aqui.
Não vou falar de todas as conexões, porque o vídeo está ficando um pouco grande. Vou falar só dessas principais. Então aqui eu tenho um site que eu tenho as informações de inflação do Brasil, né? Eu tenho a inflação de alimentação, a inflação de transportes e assim por diante. Então eu quero trazer essa tabelinha aqui para o meu Excel. Toda vez que tiver atualização nesse site, ele vier aqui nesse site e baixar para mim esses dados sempre automático. Então eu quero o total de gastos aqui, o total de inflação. Eu quero a inflação aqui mês a mês, que está aqui embaixo. Ó. Esse mês a mês aqui. Então como é que a gente faz? É bem simples, eu quero pegar esse endereço aqui, dar um Ctrl C nele, vou até fechar. Também funciona no SharePoint, né? Se você tem um SharePoint aí na sua empresa, também dá para conectar bem tranquilo. Só que a questão no SharePoint, você precisa colocar o seu usuário antes de conectar. Porque como é uma rede privada, você precisa ter o usuário e senha que você usa para logar na sua máquina para conectar nesse banco de dados. Certo? Então vem aqui em dados da web, que é a segunda aqui, ó. Quando eu clicar nele, ele vai me perguntar qual site ou qual link você quer usar para que o Excel conecte nessa tabela. Então eu clico nele, aperto o Ctrl V e OK. Então o que o Power Query fez? Ele foi lá, acessou o site e trouxe todas as tabelas disponíveis nesse site para a gente. Então nesse caso aqui ele tem o documento, né? Que é um documento HTML. Então, na verdade, o nosso Excel está se conectando no HTML que essa página está gerando, né? Ele mostra qual que é a tabela zero. Como é uma matriz, né, ele começa sempre por zero. Isso em programação a gente vai aprender mais para frente. Então aqui eu venho, clico nele e transformar dados. Então ele foi lá, pegou, separou do HTML dentro do meio daquele código e trouxe para mim só a tabela que eu queria. Olha que legal. E já está pronto. É só conectar esse dado aqui, fechar e carregar para o nosso Excel. Então toda vez que eu apertar atualizar, ele vai lá na internet e busca a versão mais atualizada possível desse site para mim. Isso funciona com a maioria dos sites que tem tabela. Você consegue conectar nessas tabelas. Alguns sites usam, por exemplo, JavaScript ou usa Flash, aí já não funciona bem. O mais interessante é que quando tem a tabela digitada no código do texto mesmo, que tem dentro do nosso do HTML tem um tags escrito table. Dentro desse table tem as TDs e as TRs, que são as linhas e as colunas, né? Então, quando você tem dentro do HTML esse estilo de formatação, você consegue conectar no Power Query e trazer esses dados. Então eu trouxe aqui para mim, maravilha. Agora eu quero conectar de novo no mesmo site para trazer também aquela última tabela. Então, mesma coisa, dados da web e aperto OK. Certo? Então eu quero a tabela 2 agora, não só a tabela 3, mas clicar nela para ver o resultado que tem dentro, né? Então ele vai mostrar isso aqui para mim, que para mim não interessa por enquanto. Eu posso pegar a tabela 2 para analisar. Então eu quero essa aqui. Então eu vou transformar os dados e vou mostrar um negocinho legal para vocês agora. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo na mão e que o pessoal sofre para fazer esse análise de dados aqui na mão, mas que o Power Query já salva a nossa vida. Então eu tenho aqui uma linha por ano e a linha mês a mês de quanto foi a inflação desse mês acumulado, né? Primeiro eu quero transformar esses dados e usar a primeira linha como cabeçalho. Perfeito. Agora eu vou mudar esse nome de coluna 1 aqui para ano ou período. E agora eu quero selecionar esses meses e transformar esses meses em linhas. Por quê? Porque quando a gente faz uma dinâmica, é melhor você usar ela em duas colunas, com a coluna de valor, do lado da coluna que eu quero usar. Em vez de ficar adicionando coluna por coluna lá na tabela dinâmica para somar, eu faço ela tudo numa coluna só e ele soma automático. Vocês vão entender por que é legal. Então, a primeira coisa, eu pego esse mês, seleciono todos aqui, até o fim aqui, até o acumulado. E aqui em cima tem a opçãozinha transformar colunas em linhas. Ó. Quando eu clico nela, ele transformou automaticamente para mim. Todos aqueles períodos ele repetiu e fez o mês a mês desses períodos. Isso é muito legal. A gente perdia muito tempo fazendo isso na mão antes do Power Query. Ficava copiando e colando, copiando e colando. Agora não precisa mais. Agora ele faz sozinho. Muito legal. Então pega atributo aqui, vou mudar para mês e OK. Então quando eu apertar fechar e carregar, ele vai gerar uma tabelinha para mim. Perfeito? Agora dessa tabela eu posso fazer uma tabela dinâmica também. Não preciso usar a conexão direta, posso usar ela. E eu vou fazer uma tabela dinâmica usando essa mesma aba, na mesma planilha existente. Aqui no E, apertar OK.
E vocês viram aqui por que eu falei aquilo de usar? Quando eu clicar em meses, ó, eu só adiciono o mês aqui, ó. Eu não preciso mais ficar colocando 10 vezes janeiro, outro fevereiro, outro março. Ele já faz tudo sozinho. Quando eu colocar o valor, ele já vai somar para mim cada valor desse separadamente. Maravilha? Vamos para outra aqui, vamos por último exemplo, senão vai ficar muito gigante esse vídeo. Aqui no começo aqui, ó, eu deixei já umas tabelas montadas para mostrar para vocês o relacionamento entre tabelas no Excel. A gente também tem isso, que é uma função de banco de dados que foi incorporada no Excel. Como é que a gente faz? Eu tenho duas tabelinhas aqui, né? Eu tenho o nome dela Tab Cadastro e a outra como Tab Movimentações. Eu posso pegar esses dados e jogar ela para o meu Power Query se eu quiser tratar. Por exemplo, se eu clicar aqui em tabela intervalo, eu posso carregar essas tabelas. Ó, ele já clicou e já foi aqui para o TabCAD. Então ele pegou aquele intervalo e jogou aqui dentro. Se eu precisasse tratar aquela tabela, por exemplo, tem muitos dados, eu quero filtrar, quero fazer alguma análise, eu posso usar essa funcionalidade. Mas nesse caso não é necessário porque minha tabela já está limpinha, né? Posso fechar e descartar. Agora a parte mais legal do Excel. Eu posso pegar essas duas tabelas, juntar elas e não precisar fazer PROC-V nunca mais. Apenas fazendo um relacionamento entre as duas. Por exemplo, eu sei que o item está aqui na coluna A e o item usado está aqui na coluna E. Então eu posso clicar na tabela e aqui em dados, aqui do lado de validação de dados, eu tenho uma opçãozinha, ó, que é o relacionamento entre tabelas, relações. Quando eu clicar nela, ele vai me perguntar qual tipo de relação as suas tabelas têm. Então, quando eu clicar aqui em novo, eu quero falar que a tabela TabCAD, usando a coluna itens, se relaciona à tabela Tab Movimento, através da coluna itens também. Quando eu apertar OK, o Excel vai gerar um relacionamento entre essas duas tabelas aqui, ó. A princípio, quando eu fechar, parece que ele não fez nada. Mas se eu vier aqui e inserir uma tabela dinâmica nele, ó, posso usar aqui ó, modelos, né? Usar modelo dessa pasta de trabalho. E aqui na pasta existente eu posso apertar OK. E ele já vai trazer para mim todas as tabelas que eu fui criando aqui em conexões. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui Tab Movimento, que não tem a coluna descrição, mas se eu pegar a descrição e jogar em linhas, e pegar o volume e jogar aqui, ele fez o cálculo para mim automaticamente. Ó. Ele somou através da descrição de uma tabela em outra, sem eu precisar ter feito PROC-V nem nada. Isso é muito inteligente porque economiza dados, eu não tenho que ficar dando manutenção, meu PROC-V deu erro, tá dando ND. Não, o modelo se encarrega de arrumar tudo isso. Beleza, gente? Então espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você gostou também, deixa um like para mim aí. E se você tem interesse em assuntos relacionados à ciência de dados, a sistemas, a programação, peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, gente!